A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. Lição número 5, terceiro trimestre, 2023. Onde o tema de hoje é a dessacralização da vida no ventre materno. Tema que teremos como abordagem a importância da vida desde da fecundação. A leitura em classe. Nós temos em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33, e depois, no mesmo capítulo, versículos 39 ao 45. Assim diz a palavra de Deus para a nossa meditação. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendito és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Palavra de leitura em classe, aonde respalda o tema dessa nossa lição, a dessacralização da vida no ventre materno. E temos por base aqui duas mulheres que tiveram essa graça de serem abençoadas, de poderem gerarem e dar à luz, de estarem grávidas, sendo assim mães de dois importantes homens na humanidade. Um, João Batista, e a outra, Jesus, o Salvador da humanidade. Isabel, mãe de João Batista. Maria, prima de Isabel, mãe do Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. O texto áureo que resume essa lição diz assim: E eis que teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aqui foi as palavras do anjo Gabriel, que chegou a Maria e disse a Maria que ela iria conceber, que ela iria dar à luz o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. E o nome dele seria Jesus.
que este salvaria o povo de seus pecados, a humanidade, nós. Lucas 1:31. Verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então, a concepção de Jesus, a gravidez de Maria, a concepção do Senhor Jesus, vindo à Terra através de uma mulher, enviado por Deus, plantado por Deus na mulher chamada Maria. Então, a concepção divina de Jesus sacraliza a vida no ventre materno. Por quê? É preciso nós entendermos que o texto áureo aqui, a verdade prática, está bem centralizada. A concepção divina de Jesus sacraliza a vida no ventre materno. Sacraliza, santifica, dá importância, valoriza. Então, a concepção de Jesus sendo gerado em Maria, então, isso sacraliza a vida no ventre materno. Por quê? Porque olhe bem que Maria ela era virgem. E por ser virgem, e estando noiva, e de repente, estando noiva, e sendo ela virgem, seu noivo sabia que ela era virgem, de repente ela, estando agora grávida, o que iria acontecer? Logicamente, o noivo abandonaria ela. Não somente isto, ela seria morta, apedrejada, porque o fato dela estar grávida sem ter casado, então isso levaria ela à morte, porque a lei determinava isto. Então, olha só o que aconteceu. Ela estava grávida, e agora qual seria a mentalidade de qualquer uma numa situação dessa? Ficar temerosa, ficar com medo, ficar sem saber o que fazer. E justamente, e como isto estava acontecendo na mente de Maria, então o que Deus faz? Deus manda um anjo visitar Maria, para confortar Maria, para esclarecer a Maria, para dar as coordenadas para Maria, para ela não ficar espantada, para ela não ficar sem saber o que fazer, e até mesmo chegar a um ponto dela querer agora fazer um aborto, matar a criança. Então, olha a verdade prática. Está na sua leitura em classe aí, você que tem uma lição bíblica. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno. Por esse motivo. Por esse motivo. E se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então, contrapõe, é oposta. E sendo oposta ao que o mundo pratica hoje, então, que não passa nem perto dessa situação que Maria viveu, não passa nem perto o que as mulheres nos dias de hoje passam, o que Maria viveu naquela época. Maria corria risco de vida. Maria estava correndo risco de perder a sua vida, pelo fato de estar grávida. Mas o que acontece é que ela ficou grávida. Ela teve a sua gestação, ela teve o seu tempo de gravidez normal, como qualquer uma outra mulher, e deu à luz o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Detalhe para você que está nos ouvindo. Jesus Cristo, ele nasceu em Maria em termos de humanidade. Não é que Jesus passou a existir somente no momento que veio
a nascer em Maria. Não, Jesus já existia antes. Agora, como homem, aí veio na forma de homem e nasceu em Maria. Aí sim, a partir desse momento, dessa concepção. Mas Jesus, ele é eterno. Sendo eterno, se fez homem. Sendo Deus, se fez homem. Sendo divino, se fez humano. Então, a concepção de Jesus traz essa sacralidade. Que sacralidade? Que hoje está acontecendo. A dessacralização da vida no ventre materno. Então, hoje tem essa dessacralização, ou seja, a dessacralização significa deixar de possuir, dessacralizar, deixar de possuir o caráter sagrado. A vida tem um caráter sagrado. A vida tem um valor sagrado. A vida tem uma característica sagrada. Porque foi feita pelo próprio Criador, o Santo dos Santos, o Deus Todo-Poderoso. Então, dessacralizar significa deixar de possuir o caráter sagrado. Significa deixar de possuir o caráter sagrado, significa profanar a vida. Profanar significa que é o ato de retirar a algo o seu caráter sagrado, ou o tratamento desrespeitoso a algo que é considerado sagrado. Então, a dessacralização da vida no ventre materno, ou seja, as mulheres abortando, a apologia ao aborto, a legalização do aborto, e aí por diante, isso é uma dessacralização da vida. É uma dessacralização da vida. Por quê? Porque desde o ventre já é considerado um ser importante e já amado por Deus, assim como também deve ser amado pelos humanos, pela humanidade, por nós, desde a fecundação. Então, partindo já para o tema em si, aonde veremos, nós temos aqui umas observações que a legalização do aborto no Brasil, pelos setores intelectuais e culturais, apesar de 87% da população se denominar cristã, o Brasil, 87% da população declarar-se cristã, apesar disso, segundo o último censo do IBGE, o mesmo discurso permeia os argumentos para justificar a defesa da eutanásia. Um país considerado cristão está argumentando, está agora querendo legalizar a justificativa, legalizar a oficialização da defesa da eutanásia e até do suicídio assistido. Veja só que país nós estamos vivendo. Então, tal ética do cristianismo e da palavra de Deus, essa postura, então, a ética do cristianismo e da palavra de Deus, a vida criada por ele Deus, é sagrada desde o momento da concepção. Então, enquanto está o país querendo legalizar o aborto, querendo legalizar até mesmo a eutanásia, né? Levar as pessoas a morrerem sem passar seus últimos instantes indo até o fim, mas sim através de medicamentos e através de desligações, né, dos aparelhos que os mantêm vivos, né, funcionando. Então a eutanásia também está em foco.
e até mesmo o suicídio assistido. Ou seja, essas apologias são completamente anticristãs, cristã, contrária, oposta à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não apoia o suicídio, ela não apoia a eutanásia, ela não apoia o aborto. Ao contrário, ela preserva, ela sacraliza a vida, porque a vida é importante. A vida é importante da fecundação até o fim da vida. Mesmo que alguém esteja nos últimos suspiros da vida, mas essa importância da vida para aquele é importante. E o único que pode dar cabo, o único que pode encerrar a vida de um ser humano é o próprio Deus. Aquele que deu a vida é aquele que pode tirar a vida, não o ser humano. Interromper o curso da vida humana. Então nós temos aqui que no subtópico número 1, no tópico número 1, começando já a partir de então, procurarei ser não extensivo, mas procurarei ser o mais rápido possível. Tópico número 1, nós temos aí a concepção de Cristo. A concepção de Cristo, ou seja, o nascimento de Cristo como homem. Porque Cristo, antes de ser homem, ele já era Deus, ele já era eterno. Tudo veio a partir dele, não antes dele. Então, Cristo não só nasceu, só veio a existir quando veio a esse mundo. Não, ele já existia antes de vir ao mundo. Então, nós temos aqui a concepção de Cristo, o nascimento de Cristo. E conforme a leitura em classe, Lucas capítulo número 1, versículos do 26, chegando até o 45, você vai encontrar aí, falando sobre a questão do nascimento de Jesus, o passo a passo, bem narrado. Então, nós temos aqui no subtópico número 1, o anúncio do nascimento de Jesus, o anúncio. Por que o anúncio? Porque, como já falamos na introdução, Maria, de repente, se achou, né, nessa situação. E aí o anjo aparece para justamente dizer para Maria que ela iria dar à luz ao Filho de Deus, Salvador da humanidade. Iria dar à luz a Jesus de Nazaré. O anjo disse que seria o nome desse filho não dado por Maria, nem dado por José, seu esposo, mas seria dado já de antemão pelo próprio Deus, e o seu nome seria Jesus. E assim, conforme o anjo lhe ordenou, ela colocou e obedeceu ativamente. Ela se preocupou em cuidar da gestação, ela se preocupou em cuidar dessa criança ainda no seu ventre. Ela se preocupou em cuidar da sua saúde, da sua vida. Ela se preocupou em nos cuidados necessários para que verdadeiramente pudesse dar o melhor, para que pudesse honrar a Deus, porque era um privilégio para Maria dar a luz ao Salvador da humanidade. Então vejamos bem, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel em Nazaré, quando ela estava em Nazaré, nessa pequena aldeia de Nazaré, conforme a gente podemos vermos em Lucas capítulo número 1, versículo 26 e 27. Então o anjo aparece, visita ela nessa aldeia e traz essa notícia do anúncio. Então o ser angelical, que é o anjo Gabriel, lhe faz uma revelação. E qual é a revelação que o anjo faz para Maria quando vem trazer a notícia para ela? Ele dá o anúncio. Ele diz para ela: em teu ventre, Maria, conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, o anúncio que o anjo dá a Maria é justamente uma declaração definida já. Definida que ela
conceberia, ela daria à luz a esse filho, e esse filho receberia o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. A gente podemos encontrarmos essa narrativa. O texto enfaticamente dizendo sobre a questão de Maria receber esse anúncio e receber essa ordem do anjo e mandando ela não se preocupar. E o anjo, quando aparece, o anjo não simplesmente alerta Maria. Não simplesmente alerta Maria, mas também o anjo alerta José. Como falei na introdução, Maria estava correndo o risco de ser deixada pelo noivo e automaticamente ela passar por um apedrejamento, ser morta, porque seria dada como adultério. Então vejamos que esse anúncio que o anjo vem e dar esse anúncio, o anjo dar esse anúncio para Maria, mas também ele dá para José. Por quê? Para Maria, ele diz, olha Maria, você vai dar à luz um filho, você vai ficar grávida, vai dar à luz um filho, o Salvador da humanidade, seu nome é Jesus. E para José, o seu noivo, o anjo chega para ele no sonho, aparece a ele em sonho, e diz para ele, ó, não temas receber Maria como tua esposa. Por quê? Porque ela está grávida, mas não se preocupe. É obra de Deus. É o Salvador da humanidade que ela foi agraciada em ser realmente privilegiada em dar à luz o Salvador da humanidade. Ela foi agraciada, José. Não se preocupe, não abandone ela, não tema receber ela. Não fique receoso em receber ela como esposa, mas tenha ela como esposa. Tenha ela, continue ainda com o ofício de noivado, case com ela. Não se preocupe, não deixe ela. Então, quando o anjo anuncia, o anjo traz o anúncio para justamente não deixar nada a pensar na mente deles, a duvidar na mente deles. Quando Maria está conversando com o anjo também diz, olha, já faz hoje, nesse momento já faz 6 meses, já é o 6º mês que Isabel, ela também está grávida. Deus abriu a madre dela. Ela sendo avançada de idade, já uma velha, mas Deus abriu a madre dela, Maria. E o anjo estava dando esse anúncio, justamente falando de Isabel, justamente para que Maria não pudesse desacreditar que para Deus não há impossível. Que para Deus não há nada impossível. Então, quando ele está fazendo esse paralelo entre Maria e Isabel, é justamente para Maria acreditar, Maria não duvidar, que justamente ela não duvidou. Mas Maria recebeu de bom grado. Maria recebeu de boa vontade. Maria recebeu realmente com confiança. Maria disse, ó, eis aqui a tua serva, Deus. Eis aqui, estou à tua disposição, ó Deus. E realmente, ela ficou à disposição. Ela ficou à disposição. O anjo, quando chega para ela, trazendo a notícia, trazendo o anúncio, o anjo disse quando entrou, e entrando o anjo, capítulo 1, versículo número 28, e entrando o anjo, onde ela estava, disse, o anjo quando chegou em Nazaré, entrou onde Maria estava, disse a ela, agraciada, salve agraciada, o Senhor é contigo. Quem? Maria. O anjo dizendo, salve agraciada Maria. O Senhor é contigo, Maria. Aí o anjo diz, bendita, feliz és tu entre as mulheres. As mulheres querem dar à luz. As mulheres querem serem mães. Querem engravidar. Agora imagine ser mãe do Salvador da humanidade. Foi justamente o que o anjo disse para Maria. Maria, você é uma bem-aventurada entre as mulheres. Entre as mulheres. Maria foi privilegiada, foi honrada entre as mulheres.
E Maria, quando vai visitar Isabel, provavelmente para comprovar o que o anjo disse, quando chega lá, Isabel realmente está. E Isabel, quando recebe Maria em sua casa, na leitura em classe, versículo número 41, 1 e 41 de Lucas, ele diz assim, ó, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então Isabel recebe Maria e quando Maria... E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, quando Isabel ouve a saudação de Maria, quando que chegou na sua casa, foi recebida pelo seu esposo Zacarias, quando Isabel recebe essa saudação, a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. A criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha o que Isabel disse. E exclamou com grande voz, Isabel. E exclamou com grande voz e disse, bendita Maria, és tu entre as mulheres. A mesma coisa que o anjo disse, Isabel estava dizendo para Maria. A mesma coisa, a mesma frase que o anjo disse para Maria, Isabel estava dizendo para Maria também. E Isabel ainda disse mais. E justamente o que o anjo disse, só que com outras palavras. Isabel diz, bendita és tu, Maria, entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Maria, tu és bendita, tu és uma bem-aventurada entre as mulheres, tu és uma mulher sortuda, ser a mãe do Salvador da humanidade. E o fruto do teu ventre, Maria, também realmente é uma bem-aventurança. É uma felicitude para tu. Isabel, ela vai dizer no versículo 43, mãe do meu Senhor. Diga aí. Isabel dizendo aqui, convicta. Maria, tu és a mãe do meu Senhor. Maria, tu és a mãe do meu Salvador, Maria. Isabel nem usou o plural. Ela usou o singular individualmente para si, para ela. Maria, tu és a mãe do meu Senhor, do meu dono, do meu libertador, do único que pode me salvar. Muito importante. Muito importante foi aqui a saudação o anúncio do anjo sobre a concepção de Cristo, anunciando para Maria. Final do subtópico diz assim, essas informações, quais? Tudo aquilo que o anjo vinha trazendo para Maria, anunciando para Maria, em relação a ela aceitar de bom grado, como ela aceitou, a concepção de Jesus. Conceber Jesus. Então, essas informações integram o que o anjo estava dizendo para Maria. Essas informações integram as profecias messiânicas, as profecias sobre o Messias. Essas informações integram as profecias messiânicas, as profecias sobre o Messias, sobre o Salvador da humanidade. Aquilo que Deus tinha dito desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus prometeu que nasceria uma mulher. E essa mulher seria bendita entre as mulheres. E o fruto do seu ventre seria bendito. Seria o Salvador da humanidade. Desde o que Deus disse lá em 3 e 15 de Gênesis, essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Então, o que o anjo estava dizendo para Maria estava realmente integrando, estava agora resumindo e concluindo o que estava dito nas profecias. 3 e 15 de Gênesis, Deus prometeu
que Jesus viria. 7 e 14 de Isaías, Deus ele usa o profeta dizendo que e eis que é uma virgem, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, Deus está confirmando agora aqui em Lucas, como também está lá em Mateus capítulo 1, está confirmando o que ele, desde o início, no desenrolar de todo o Antigo Testamento, do início da humanidade, Deus vinha projetando Jesus vir a este mundo. E agora Maria estava recebendo a notícia que esse Salvador ia sair das Sagradas Escrituras e iria se tornar realidade. E ela seria essa tutora. Ela seria essa portadora do Salvador da humanidade. Então, em 7 e 14 de Gênesis, conforme a profecia que a Virgem conceberia, então, agora estava acontecendo. Maria era uma virgem, não era qualquer uma. Não era qualquer uma. Era uma mulher piedosa, era uma mulher crente. Era uma mulher santa. Era uma mulher fiel a Deus, sua palavra. Era uma mulher cheia de qualidades. Quisera Deus que todas as mulheres seguissem o exemplo de Maria. Tivessem o caráter de Maria. Fossem como Maria. Só querer um filho após o casamento. Fora de casamento, não. O que acontece é que a concepção de Cristo foi realizada. O anjo traz esse anúncio, essa boa notícia, que causou espanto, logicamente, pelo fato de ela ser virgem. Mas isso não descontrolou ela, não desequilibrou ela, ao contrário. Ela se manteve mais firme ainda e procurou, da melhor forma, continuar agradando a Deus, servindo a Deus e cuidando da criança em seu ventre. Subtópico número 2. A miraculosa concepção. Porque a concepção é um milagre, na verdade. É um milagre. O comentarista diz assim, aqui o anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Singular e miraculosa. Ou seja, nenhuma mulher na humanidade foi agraciada como Maria. Nenhuma mulher na humanidade, sendo virgem, sem o ato sexual, teve essa graça de estar grávida, de conceber, de gerar um filho. Nenhuma. E Maria foi a única. E além de ser a única, logicamente, pelo fato de ser o Salvador da humanidade. Até porque não tem lógica Jesus, o Salvador da humanidade, ser gerado através de uma relação entre um homem e uma mulher. Jamais. Por isso que foi miraculosa, por isso que foi singular a concepção de Maria, que explica o anjo Gabriel. Ele diz, como é que vai ser isto, Maria? Como é que você vai ficar grávida, Maria? E o anjo Gabriel, no capítulo número 1, versículo 35, a parte A do versículo, diz assim, descerá, Maria, sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a sombra do Altíssimo te cobrirá. E assim darás. E assim conceberás. E assim ficarás grávida.
Descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado filho de Deus. Lucas 1:35, parte B. Final do subtópico diz assim, ó, a despeito dessa realidade, o anjo endosa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, Maria. Ao finalizar, o mensageiro Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Então, quando o anjo está explicando para Maria como é que ela ficaria grávida, e ao explicar para Maria, e justamente confortando ela e dando mais confiança a ela, deixando ela mais convicta que realmente Deus é o Deus que faz realmente, miraculosamente, coisas extraordinárias, ele disse, olha, já é o 6º mês. Já é o 6º mês que Isabel está grávida. E fica sabendo, Maria, ela era estéril. Agora imagine bem, uma pessoa de idade e estéril dar à luz, engravidar. Hoje é uma dificuldade da mulher com 30, 40 ou 50 anos. Agora imagine ela já velha. Só Deus mesmo para fazer uma miraculosidade dessa. Um milagre desse. Então, a gravidez, a gestação, a concepção é um milagre que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Então, vejamos aí que a miraculosidade da concepção. E no subtópico número 3, nós temos aí a bênção do nascimento. A bênção do nascimento. Então, a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Por que é um milagre? Porque é Deus quem faz esse milagre. Não está simplesmente no querer humano, não está simplesmente na vontade humana, não está simplesmente dependente do homem, depende de Deus. Depende de Deus. Eclesiastes capítulo número 11, versículo número 5, diz assim, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre, da qual está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então é um milagre que o ser humano ele não consegue decifrar. Tudo bem que o ser humano pode dizer que basta um homem ou uma mulher se relacionar e vai poder gerar. Mas não é bem assim. Tem que ser um homem ou uma mulher realmente. Mas se não estiver na bênção de Deus, se Deus não conceder, jamais, ainda que tente, ainda que queira, ainda que deseje, que sonhe, Deus, se Deus não quiser, o homem não pode gerar. A mulher não pode gerar. Então, a bênção do nascimento é um milagre. Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Veja só, quem dotou o homem com a dádiva da procriação foi Deus. Da fecundação foi Deus. Quando Deus criou o homem, também criou a mulher. Deus disse, ó, crescei e multiplicai, e sede fecundos sobre a terra. Então, essa bênção do nascimento foi dada por Deus. Não foi dada por nenhum homem. Foi dada pelo próprio Deus. A bênção da procriação é uma dádiva da procriação. Gênesis capítulo 8, versículo 20, capítulo 1, versículo 28, está escrito sobre isso, que Deus ele ordenou que o homem fosse fecundo e multiplicasse sobre a face da terra. Então, por isso o nascimento dos filhos é uma recompensa divina.
Então, se foi Deus quem dotou, se o milagre da concepção, a bênção do nascimento é um milagre, e esse milagre só quem dá era Deus, até porque foi Ele quem ordenou que esse milagre pudesse acontecer, sendo o homem agora fecundo e procriando-se, multiplicando-se sobre a terra e enchendo a terra. Então, se é Deus quem dá, se foi Deus quem ordenou, então o nascimento de um filho, ou de uma filha, ou de filhos, é uma recompensa divina, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Salmos 127, versículo número 3. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são heranças do Senhor. Então é Deus quem concede essa graça para com o ser humano ser privilegiado de tamanha honra. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Então, se é Deus quem dá esse milagre, esse dom, é Deus quem dar esse presente, esse privilégio. Então, olha o comentarista. Contudo, sem o dom da fertilidade, mesmo que seja um casal, homem e mulher, tudo certinho, mas sem o dom da fertilidade, um ventre estéril, ou seja, que tenha o obstáculo de gerar, torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Ou seja, se Deus não conceder, e ainda esta sendo estéril, então o dom da vivência da maternidade é impossível. É impossível. Por quê? Porque além de ser estéril, depende de Deus. E sendo estéril, aí complica mais ainda. Mas mesmo sendo estéril, Deus pode conceder. Porque Deus, ele é o que tem realmente esse milagre. O milagre da fecundidade, o milagre da gestação, o milagre da gravidez, o milagre da concepção, o milagre do nascimento, a bênção do filho, a bênção do nascimento. É Deus quem dá. Então, se mesmo ser estéril, então depende agora de Deus, muito mais ainda para a vivência da maternidade, ou seja, para chegar a ter agora o privilégio de ter um filho no colo ou nos braços. Em Gênesis capítulo número 30, versículo número 1 e 2, nós temos Raquel. Raquel, ela era estéril e agora ela, com inveja, queria filhos. E ela chegou para o marido e disse mesmo assim, justamente para a gente entendermos. Ela chegou para o marido Jacó e disse mesmo assim, olha, me dá filhos, senão eu morro. Veja só. Compreendendo, ela era estéril. Aí ela chega para o marido sabe que ela é estéril. E ela diz, me dá filhos, senão eu morro. Ou seja, quer dizer que o problema agora era o marido? Não, o problema era ela. Então não dependia do marido, dependia dela. Poderá ser, nos dias de hoje, depender do marido. Mas olha o que Jacó disse para ela. Jacó disse, porventura sou eu Deus para poder te dar filhos? Eu sou Deus? Jacó quer dizer assim, você está estéril. E eu sou Deus para tirar sua esterilidade? Para tirar esse bloqueio, esse obstáculo da sua vida? Sou eu Deus? Não, ele não era Deus, ele era um homem. Apesar de servo de Deus, ele era homem. Então vejamos que o nascimento, a bênção do nascimento, a bênção de ter um filho é um privilégio de Deus, da pessoa, por Deus. Então, Maria e Isabel, veja só, Maria, virgem, mas Deus deu o filho para ela. O primeiro filho dela
Foi o Salvador da humanidade. Isabel, primeiro filho dela, primo do Salvador da humanidade, João Batista, um grande homem, destemido, corajoso, fiel, valente, obediente a Deus. Isabel, Maria e Isabel. Maria, uma virgem, e a outra, que é Isabel, avançada de idade. Mas tanto Maria concebeu, sendo o Salvador da humanidade, como Isabel concebeu, dando o privilégio de João Batista ser o precursor da humanidade. Anunciar a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, anunciar a manifestação de Jesus literalmente ao mundo. Então vejamos que tópico número 1, a concepção de Cristo. Onde vimos o anúncio do nascimento, vimos a miraculosa concepção e a bênção no nascimento, tratando-se em relação à dessacralização da vida. Então, no tópico número 1, nós vimos a questão da sacralidade. Jesus santificadamente e João Batista santificadamente. As mães Maria de Jesus e Isabel de João Batista. Então, no tópico número 1, nós vimos aqui a sacralidade, tratando-se em relação à sacralidade. Então, a história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralidade da vida desde o ventre materno, pelo fato de Maria não ter abortado, não ter matado o feto, né, o embrião, e ressaltando que toda a gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador. Ou seja, é Deus quem concede. É Deus quem concede essa sacralidade. Então, teologicamente, quando começa a vida humana? Teologicamente. Quando começa a vida humana? Na fase embrionária? Ou na fetal? Aos olhos do autor e conservador da vida, que é Deus, antes mesmo da concepção. É o que constatamos no chamamento de Jeremias. Antes que eu te formasse, Deus dizendo para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então, partindo para o tópico número 2, a cultura da morte, que é justamente onde entra o aborto, o suicídio, a eutanásia e outras coisas mais, nós temos aqui que essa cultura da morte, tópico número 2. A cultura da morte. Primeiro subtópico, nós temos aí o projeto ideológico. O projeto ideológico. O que é isso? A cultura da morte, que é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Então, no subtópico número 1, nós temos aqui o projeto ideológico, que é justamente um conjunto de ideias que visa, modificar o conceito bíblico da vida. Ou seja, o que a Bíblia fala sobre a vida, o que a Bíblia dá de importância sobre a vida, ou seja, como Deus disse para Jeremias 1:5, que antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus dizendo para Jeremias. E antes que saísses da madre, ou seja, antes que você deixasse a barriga, né? Deixasse o ventre de sua mãe, antes te santifiquei. Antes de você pisar nessa terra, antes de você respirar esse ar aqui nesse mundo, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Ou seja, era um homem que, desde o primeiro momento, Deus já estava projetando, arquitetando, Deus já estava
dando tarefas para ele, deu tarefas para ele, missões para ele. Então, na cultura da morte, que é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida, ou seja, tirar a importância da vida, modificar, substituir, desconstruir o que a Bíblia diz a respeito da vida. Então, nesse projeto ideológico, só serve para isso, é diabolicamente. Não tem embasamento, não tem fundamentos bíblicos, não tem apoio na Bíblia Sagrada. O projeto ideológico. Entre suas pautas do projeto ideológico, entre suas pautas estão a legalização do aborto. No projeto ideológico está aí a questão aí da legalização do aborto, a legalização da eutanásia e a apologia ao suicídio, além do mais, e ao controle da natalidade. Olha o projeto ideológico. É um projeto que não tem nada a ver com Deus. As pautas que eles querem fazer, conforme a lição aqui, é legalizar o aborto. Ou seja, a mulher pode abortar legalmente, sem ser um crime. A mulher pode tirar, matar, a mulher pode interromper aquela gestação. Ela pode. Dentro do projeto ideológico, dentro do que Deus estabeleceu na Bíblia Sagrada, não. Não. Então eles querem no projeto ideológico legalizar o aborto, a eutanásia, que é matar aquele que está em estado terminal. Matar, legalizar, é legal. Matar aquele que está sobre um leito, sobre uma UTI, alguns dias, meses ou anos, não importa. A legalização é a eutanásia, que pode ali aplicar uma substância e ali lentamente levar ele a perecer, acabando com o sofrimento. A eutanásia. E quem está por trás disso? O projeto ideológico. Nesse projeto ideológico, então, o que acontece? Convence que, logicamente, vem toda uma equipe da medicina para convencer os familiares a ver que a melhor solução é a eutanásia para aquele paciente em estado terminal, para acabar com o sofrimento dele. E muitas vezes as pessoas da humanidade, muitos adquirem, adotam e toleram isto, aceitam, assinam, justamente por causa da persuasão, por causa de ter sido convencido pela equipe. Assim também acontece com o aborto. Alegando que é para a saúde da mulher, alegando que é uma questão de saúde pública. Não. Deus, ele não manda descartar, não manda interromper o curso da vida desde da gestação, desde a primeira semana, desde os primeiros dias, desde o primeiro da fecundação. Deus, ele não apoia em momento algum. Então, no projeto ideológico temos o aborto, a legalização do aborto, da eutanásia. Temos aí a apologia ao suicídio. Misericórdia. Apologia ao suicídio. Pessoa tirar a sua própria vida, pessoa ser induzida a tirar a vida para acabar com aquela luta, aquele sofrimento, para acabar com os problemas que não acabam. Não acaba, porque aí é onde começa, porque esta pessoa vai para o inferno. E aonde ele pensava que deixando agora, dando cabo da sua vida, iria resolver a sua vida, agora ele piorou de uma vez por todas. Por toda uma eternidade. Agora o sofrimento sobre ele. Justamente iludido pelo próprio diabo, que usa os seus adeptos, seus mensageiros, porque
Um homem de Deus jamais vai recomendar alguém ir ao suicídio. Uma mulher de Deus, em momento algum, vai jamais recomendar alguém ir ao suicídio. Em momento algum, ao contrário. Há uma luz no fim do túnel. Há uma luz para toda essa questão toda, e essa luz é Jesus, nosso Salvador amado. Então, no projeto ideológico, nós temos todas essas legalizações em pauta. E temos aí o controle de natalidade. O controle da natalidade, o controle da população. A população não pode crescer. A família não pode ter muitos filhos. A população não pode... E aí, controle da natalidade. Controle do nascimento. Não. Deus disse lá, em Gênesis. Está escrito lá, Deus disse lá em Gênesis, capítulo número 1 e 28. Deus disse, crescei e multiplicai, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Não se preocupe, a terra ela comporta. A terra ela comporta, porque Deus sabe que ela comporta. Mas querem legalizar o controle de natalidade. Impedir gestações, impedir gravidez, impedir nascimentos, controle de natalidade. Há países até de primeiro mundo, que não se pode ter mais do que 2 crianças. Não se pode, justamente por causa do controle de natalidade que é legalizado lá. Então imagine que aberração é essa, aonde a Bíblia Sagrada em momento algum diz sobre a questão de controlar a natalidade, controlar a família. A família não pode crescer, a família não pode se multiplicar. Controle de natalidade. Então, no projeto ideológico, tem todas essas pautas sendo debatidas e lutando para legalizar, lutando para oficiar, para executar. Precisamos de um Brasil, país seu, que verdadeiramente seja pela Bíblia, pela palavra de Deus, que siga a voz de Deus, que siga as ordenanças de Deus, que siga a palavra de Deus, para que verdadeiramente não traga trágicos problemas para a humanidade. A Bíblia diz que o opróbrio das nações é o pecado. E o pecado é justamente isto. A questão de ir contrário ao que Deus diz. Fazer ao contrário do que Deus estabeleceu. O único que tem o poder e o direito, que tem a autonomia para tirar a vida e dar a vida, para sarar e para fazer adoecer, para descer a sepultura e subir a sepultura, o único é Deus, não é o homem. Enquanto o homem está aí com a eutanásia, está aí com o suicídio, com o controle de natalidade, está aí com o aborto, querendo interromper a vida. Impedir. Um aborto é matar uma pessoa enquanto dorme. Veja só. Mas se for fazer a pesquisa, quantas mulheres, só na sua localidade mesmo, que já fizeram abortos, é um absurdo. Se for fazer a nível do município, nossa Itaipu, por exemplo, é um absurdo. Se for a nível do Rio Grande do Norte, é outro absurdo. A nível do Brasil, muito mais ainda. Muito mais ainda. Agora, pegando o mundo em geral, o número é alarmante. Alarmante. Então, nesse sentido, estimula-se, nesse sentido do projeto ideológico, estimula-se a eugenia.
O que é isso? O descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno. Então a questão do aborto é justamente por causa do quê? Dentro da legalização, eles alegam que pode ser abortado, que é o descarte, chamado de eugenia. É o descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno, ou seja, seu filho, o médico chegando dando a notícia para você. Seu filho vai nascer com uma malformação. Uma malformação, seja ela qual for. Uma malformação. Faltando membro, faltando é, 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 com deficiência cerebral, enfim, com uma malformação. Ou seja, ele vai vir ao mundo. Se você deixar ele vir ao mundo, o médico vai convencer a pessoa. Ele vai vir ao mundo, mas você não vai ter uma criança normal. Ele vai depender de você para tudo. E com isso a pessoa é sensibilizada, é convencida a abortar, a descartar que isso é um crime. Um crime igual a um ser humano já de idade, que alguém chega lá e assassina ele. Uma mulher, quando aborta, também se torna semelhante diante de Deus. Então a maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O médico traz toda essa informação, a equipe traz toda essa informação, traz toda essa afirmação, todo esse adjetivo negativo. E a mãe se torna agora a maternidade depreciada a fim de que a mulher não deseje, ou seja, a mulher acaba cedendo. Acaba cedendo. Então, o conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito da vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto de seu ventre, ou seja, enquanto morre, enquanto dorme. É um absurdo. É um absurdo grande. Subtópico número 2. O direito sobre o corpo. Na cultura da morte, nós temos aí o projeto ideológico que favorece aí, que convence matar. No subtópico número 2, nós temos aqui o direito sobre o corpo. E nessa cultura da morte, o direito sobre o corpo diz o seguinte, que a cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Ou seja, o slogan meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa concepção estão os direitos da prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Ou seja, por exemplo, o direito sobre o corpo. A mulher é grávida e de repente com toda uma equipe, principalmente médica, né, favorecendo ela a abortar. E ela querendo abortar também. Mas existem outros que não querem que ela aborte, que é contra esse aborto. Então ela se utiliza da pós-modernidade, da modernidade, aonde alega que ela é dona do seu corpo. Então, se ela é dona do seu corpo, ela pode fazer o que quiser. E ninguém pode impedir. Ou seja, quem dá as regras, as ordens, é ela. E isso é considerada
uma violação da liberdade humana. Quando acontece é o contrário. Quando é contrariada essa decisão, essa opção, essa alternativa decisiva, quando é contrariada, então é considerada uma violação da liberdade humana. Ou seja, você não pode interferir porque a escolha é dela. E isto é contra o que Deus estabelece. É contra o que Deus estabelece. Deus ele não aceita em momento algum. O corpo foi Deus que deu, então é Deus quem é o Senhor do corpo. 1 Coríntios 6:13 diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o corpo, quem tem dono sobre ele, quem tem poder sobre ele, apesar da mulher estar grávida, quem tem poder sobre ele é Deus, não é a mulher. Então, a mulher precisa respeitar os princípios que Deus estabeleceu. Efésios capítulo número 5, versículo 28 e 29 diz assim que porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Ou seja, não é para fazer essa destruição. É para fazer a alimentação e sustentação. Então, quando esses processos do projeto ideológico está entrando em cena, está destruindo o que Deus construiu. Vejamos. Subtópico número 3, a prática do aborto. Então, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Então, o que é o aborto? É a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Ou seja, está interrompendo. Está começando a se formar nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Então, na verdade, aquela decide interromper. Ou seja, não, ele não vai chegar aos 9 meses, às 39 semanas, não vai chegar. Então, interrompe. Então, o aborto é o ato de descontinuar a gestação do ser vivo, ou seja, de impedir daquele ser vivo que já está vivo, Então, o aborto é o ato de descontinuar a gestação do ser vivo, ou seja, dele se processar, dele se formar completamente ao ponto de chegar a vir ao mundo, de chegar a dar à luz. Então, é descontinuar, é interromper ou descontinuar a gestação do ser vivo. Seja ele embrião, seja ele feto. Seja ele nos primeiros dias, ou seja ele nas primeiras semanas. Então é interrompido, é descontinuado. Então o termo gestação vem do latim que significa gestazione, que é no latim é gestazione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero. Se refere ao tempo em que o embrião fica no útero. Então, desde a concepção até o nascimento, Então, nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Então, tanto faz no início como no fim da gestação. Então, o aborto ele pode ser intencional ou provocado. Ele pode ser provocado, ele pode ser intencional. Imagine uma mulher que está gestante, uma mulher que está grávida, e de repente ela bebendo cachaça, e de repente ela fumando, e de repente ela se drogando, e de repente ela subindo escadas, ela pulando, ela fazendo travessuras. Imagine esta
até mesmo brigando com o marido, levando chutes, murros, pesadas, etc. Então, isso leva a interromper. Isso leva a descontinuar a gestação. Então, é preciso que tenha todo cuidado. E isso faz parte da prática do aborto. Existe aquela que procura serviços clínicos, né, para tirar aquele embrião ou feto, para impedir. Mas existe aqueles ou aquelas que, em consenso, tomam substâncias justamente para intencionalmente inibir a continuação deste feto ou embrião, deste embrião ou feto. Então, nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação, justamente porque tem a ver com cuidados. Então, se tem a ver com cuidados e isso aconteceu no período, mesmo sendo não intencional ou provocado, devido às travessuras e não simplesmente diretamente o querer humano, mas pelo fato do cuidado, então isso se torna o quê? Um crime, se torna um pecado. Então, na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Na lei mosaica, na lei de Deus, na lei dada a Moisés, dada ao povo de Deus. Então, na lei mosaica, era realmente o que? Considerado um ato criminoso. O que acontecia? Em 2 momentos. Se alguém ferisse uma mulher grávida, uma mulher que está grávida, na lei mosaica, se alguém ferisse, se alguém ferisse estando ela grávida, então este que o feriu, que a feriu, seria mutado pesadamente, ele iria pagar os prejuízos do ferimento que ele fez com ela. E se caso este, em uma outra ocasião, ferisse, ao ponto dela morrer, talvez o marido fizesse isso, como possivelmente é o mais provável, né, acontecer. Então, se viesse a ferir e ela morresse, então esse não iria pagar uma multa, mas ele iria pagar com a sua própria vida. Então, Deus ele preservava, conservava desde o início. Deus sempre esteve a favor da vida, não ao contrário. Você pode conferir Deuteronômio, capítulo número 30, Êxodo, capítulo 21, versículo 21 e 23. 22 e 23. Você vai encontrar isto. Então, no sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Então, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, está escrito que é o mandamento de Deus, o sexto mandamento dos 10, no sexto mandamento Deus diz, olha, não matarás. O que significa não matarás? Não matarás significa não assassinar. Que dentro desse mandamento está contido o suicídio, a eutanásia, está contido o aborto e outros, mas aí o controle de natalidade, está todo um conjunto de assassinatos aí envolvidos, direto ou indiretamente. Então, o tópico número 2, nós temos aí a cultura da morte. Que na cultura da morte, o tópico número 2, nós temos aí sobre o pretexto da autonomia e da deturpação do livre-arbítrio, a cultura da morte se alastra
e naturaliza práticas abomináveis da palavra de Deus. Então, na cultura da morte, então se alastra essa cultura da morte e neutraliza, naturaliza, melhor dizendo, a prática abominável, a morte, a prática abominável, detestável por Deus, a morte, a eutanásia, suicídio, controle da natalidade, o aborto. Então, na prática aí dessa cultura da morte, então se alastra e naturaliza, se torna comum a prática, essas práticas, que é justamente abomináveis aos olhos de Deus, contrário à palavra de Deus. O projeto ideológico, o direito sobre o corpo e a prática do aborto. Tudo dentro da cultura da morte, tópico número 2. Então, no tópico número 3 e último, rapidinho, nós temos aí a sacralidade da vida. Na sacralidade da vida, tópico número 3, nós temos aí o primeiro subtópico. A vida é inviolável. Ou seja, a vida não pode ser violada. A vida não pode ser interrompida. A vida não pode ser ceifada sem que seja de maneira a pessoa venha a morrer naturalmente, de velhice, doença, etc. Não jamais através de um tiro, jamais através de uma faca, jamais através de um enforcamento, jamais através de uma substância, jamais através de um desligamento de um aparelho e outras mais aí opções alternativas que se utilizam nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, nesse século pós-moderno. Então a vida é inviolável. Por que é inviolável? Porque é um ato criativo de Deus. O autor e a fonte originária do fôlego de vida. Então a vida é inviolável porque ela é um ato criativo. Foi Deus quem criou a vida. Foi Ele quem deu a vida. Então o autor e fonte originária da vida é Deus. Por esse motivo não pode ser violada. Por quê? Porque é Ele o Criador, é Ele o autor. E só Ele pode determinar. Só Ele pode determinar. Não é o ser humano. Não é o ser humano. Então, portanto, o valor da vida é absoluto, ou seja, é eterno. O valor da vida é eterno. E deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Deve estar acima de qualquer outro direito ou interesse. O ser humano não pode violar a vida por quaisquer que sejam as coisas que estejam circunstancialmente lhe negativando, lhe sufocando, lhe sobrecarregando. Não, jamais. A Bíblia diz que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. 10:10 de João. Então a vida ela é inviolável. Em uma sociedade secularizada que estamos vivendo, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo. Ou seja, não, a vida pode ser violada. A vida pode ser ceifada. Não, é para morrer mesmo. Não, merece a morte mesmo porque fez isso. Não, a vida não pode ser violada. A vida, ela é inviolável. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Foi Deus quem deu o fôlego de vida. E se Deus deu, porque precisamos do fôlego de vida. Se Deus deu a vida, porque precisávamos viver. Não venha o ser humano agora interromper, seja na fase embrionária, seja na fase fetal, seja na fase já de concepção, seja na fase de criança, adulto ou até mesmo na velhice. Todas as fases são importantes e todas elas precisam ser vividas. Todas elas.
Então, em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo. Não fazer concessões de estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e de respeito à vida humana. Então, o ser humano ele precisa tomar cuidado, ter bastante atenção, estar bem atenado quanto à questão dessas manipulações, dessas concessões que está aí sendo realmente disseminada. Paulo, a Timóteo, capítulo número 4, versículo 1 e 2, ele diz aí que dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Aí ele diz, tendo cauterizada a sua própria consciência, ou seja, tem que ter um cuidado de realmente não ser manipulado por essa secularização, por esse projeto ideológico, por essa cultura realmente aonde está disseminando, está ganhando popularidade, está ganhando adeptos, está até mesmo lá em cima com parlamentos, com políticos, com grandes influenciadores fazendo apologias. Não. O cristão precisa tomar cuidado para não ser levado por esse espírito enganador e essas doutrinas de demônio. Subtópico número 2. O começo da vida. Quando é que a vida começa? Quando é que a vida começa? Estamos falando sobre a questão temática, sobre a questão aí a dessacralização da vida no ventre materno, no ventre. Então, o começo da vida, subtópico número 2, começa quando? Começa desde a concepção. Desde a concepção, como Deus disse para Jeremias, desde a concepção. Quando Deus disse para Jeremias, em teu ventre, na verdade, tópico número, já tem um versículo escrito aqui para nós, quando Deus disse para Jeremias, essa questão aí do 1 e 5 de Jeremias, quando Deus disse que santificou ele antes que ele viesse a se formar, etc. 1 e 5 de Jeremias está escrito. Então, o começo da vida, quando é que começa? Desde a concepção. Começa na fecundação. O subtópico, o começo da vida. Quando é que a vida começa? A resposta decisiva é: a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Quando é que quando se cruza, quando se encontra, né? O gameta masculino com o feminino. Quando há a ovulação. E isso só pode acontecer quando um homem e uma mulher se relacionam sexualmente. Então, respondendo aqui, o começo da vida, quando é que começa? É desde a concepção. É na fecundação. É desde a concepção. Então, o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Então, quando é que a vida começa? A vida começa ainda desde do embrião, né? Desde a fase embrionária, e ainda informe, Deus ama esse embrião. Deus ama esse embrião, minúsculo, microscopicamente. Deus ama. E em todos os processos formativos, porque ele vai crescendo, em todos os processos formativos da vida uterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a vida. Desde que ele é um embrião, desde que ele vem a concepção e por toda a vida. Então, o valor da vida. Começo da vida. Salmo número 139. Rapidamente. Salmo número 139. Quando Deus vai falar sobre a questão da importância do valor da vida. Salmo 139. Você pode conferir em sua casa, em sua Bíblia. Salmo 139,
versículo número 13 ao versículo 16, diz assim. Salmo 139, versículo 13 ao 16, diz assim. Rapidinho aqui. Salmo 139. Versículo 13 ao 15, diz assim. Pois tu possuístes os meus rins, entreteceste-me ao ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os meus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formados, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, do 13 ao 16, é o salmista dizendo sobre que Deus, desde o processo de embrião, processo formativo, até a concepção, Deus vendo, os ossos ainda nem se formando, mas Deus já estava vendo. Então, o começo da vida começa a partir do encontro do gameta masculino com o feminino, a partir dessa relação entre um homem e uma mulher, e a partir de aí, nesse cruzamento, nessa ovulação, nesse encontro dos gametas, e aí começa a nascer essa semente, essa dádiva da procriação dada por Deus. Subtópico número 3. Qual é a posição cristã? Subtópico número 3, a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da doutrina bíblica, da autoridade bíblica. Qual é o princípio teológico da doutrina da autoridade bíblica? É 3:16 de 2 Timóteo. Que a palavra de Deus, ela ensina, a palavra de Deus, ela instrui, a palavra de Deus, ela prepara o caráter do cristão, a palavra de Deus, ela tem realmente respaldo para encaminhar, em quaisquer que sejam as situações, o ser humano a ter uma vida agora dentro da vontade de Deus. Então, o princípio teológico, a igreja que mantém o princípio teológico da doutrina bíblica, 2 Timóteo 3:16, essa igreja defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Então, a igreja que defende a autoridade bíblica, ela defende a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ela defende isto. Então, toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos, que desvaloriza os princípios bíblicos, que modificam os princípios bíblicos, que é oposto aos princípios bíblicos, como a cultura da morte, o projeto ideológico. Então, toda essa posição da igreja, então, toda essa ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então, as igrejas precisam muito, ainda mais nos dias de hoje, levar a doutrina bíblica da sacralidade da vida para os púlpitos.
tratar sobre aborto, tratar sobre a eutanásia, tratar sobre o controle de natalidade, tratar sobre a questão do casamento, do matrimônio, segundo a vontade de Deus, tratar sobre sexualidade, tratar sobre o pecado. Literalmente. Então, a posição cristã precisa ser veementemente contra essa secularização dos princípios bíblicos. Precisa combater essa secularização. 2 Timóteo 3:8. Aonde nós temos aí essa questão de combater essa secularização. Combater esses secularismos, essas oposições à palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a você e sua casa. Então, as Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. Então, a vida é sagrada. A vida é santa. Deve ser santa. Porque quem deu a vida foi o Santo, Deus. Então deve ser preservada, conservada, deve ser santificada. A vida é importante. O embrião é importante. Diga não ao aborto. Diga não ao suicídio. Diga não ao projeto ideológico. Controle de natalidade. Diga não à eutanásia. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E que a bênção de Deus seja sobre você e o seu lar. Provérbios 10:22, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.